Olá, pessoal. Agora, aguardando o pessoal entrar aí. Certo? Aguardando o pessoal entrar para a nossa terceira aula aí do... Nossa oitava aula, na verdade, né? Terceiro ano, terceiro médio. Eu vou fazer a avaliação a partir de agora. Olha, é o brabo, é o brabo. E aí, pessoal? Preparados para hoje? Bora, mano, deixa de enrolação aí. Bora. Preparados? A nossa avaliação é hoje, né? Nossa avaliação. O bagulho é doido. Vai, melando tudo. Senta ali, vá. Sente lá. Nossa avaliação era semana passada e ficou para essa semana agora. Aí eu vou postar no Classroom mais tarde, tá? Eu fiz a revisão específica sobre os assuntos, tá? Eu vou pegar a lista com o Miguel também, no caso, deixou o alimento lá, né? Eu vou pegar a lista com ele, vai ter um ponto extra também, tá? Vai ter um ponto extra também. Eu gritando aí com o cachorro. Quase eu multo aqui. Sei lá, era um cachorro, sei lá, nem ouvi direito. Cortou. Não ouvi direito. Ou foi mal. Foi mal, cara. Você falou, achei. Você falou, sei lá, Vicente, alguma coisa assim. Foi mal, perdão aí. Achei que você tinha. Foi mal aí. Tô meio surdo. Na verdade, a internet não me ajuda muito. A internet tá me ajudando. Mas como eu falei, quem tem a atividade vai ter 5 pontos, né? Das atividades específicas e 5 da avaliação. Ok? A gente tem um controle aqui direitinho. E vocês fazendo a avaliação hoje, a nota de vocês já está disponível na próxima semana. Tá? Mofio, mostra aí a lista de quem tem os pontos todos. Manda a foto aí. Não, porque ainda tem gente ainda fazendo. Eu vou pegar até sábado ainda. Ainda está desatualizada. Falta das 2 últimas atividades, entendeu? Eu vou mostrar na próxima semana. Quando eu passar as notas, eu mostro. Entendeu? Fica tranquilo aí, vai dar tudo certo. Mas o que eu quero fazer hoje, eu não vou... No Classroom só são 3 atividades, né, boy? Fala, não entendi, cortou aí. 5 atividades, são 5. No Classroom, É. na minha São só 5, tem né? 3 aqui, boy. Mas Tem são 3 5 no total. entregues. Aí tem dúvidas, tem anexo. Tem anexo de novo e tem quarta aula, só tem isso. É porque dentro da atividade tem mais de 3 atividades. Tem 3 atividades em cada anexo, entendeu? Acho que é 3 em uma e 2 em outra. Aí dá no Isso, total 5. teve aquela primeira lá de Miguel, entendeu? Também. E conta também. Eu tenho anotado aqui. Beleza, só tem A a das 3. antigas. Beleza. Mas você fazendo uma boa prova aí, e se você entregou o alimento, você tem um extra, né? É porque tem algumas... algumas... também. Tem 3 e tem umas fora pelo WhatsApp. Então, tem umas que tá no Zap aí. até. Ah, é? Vou Qualquer até forma, olhar eu tenho logo. marcado. Eu tenho marcado aqui. Qualquer coisa, quem não tiver, me envia depois aí, a gente conversa. Tá? Manda pelo Zap e conversa. Porque eu não apago as conversas, não. Então, eu enviei tudo já lá. É, eu tenho o texto do coronavírus, viu? E eu tenho as atividades também, boy. Tranquilo. Vamos ver como é que logo essa prova aí, que eu já tô fazendo a paciência aqui. Mas a prova, a prova vai ser depois. Eu vou enviar pelo Classroom. É para me entregar até a noite.
Eu tenho que fazer uma revisão sobre interpretação textual agora. Porque é algo muito complicado, algo que vocês erraram, entendeu? E é algo que vocês não podem ter tanto problema assim, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar a sessão de interpretação textual. Quando acabar, eu vou liberar vocês para fazer as avaliações, tá? É um assunto curto. Meu filho, Ok. essa beleza onde vai demorar. Vai ter pra entregar até essa aula a prova. Não, até a noite, até as 22. E você vai passar na onde essa prova aí? No Classroom. Ah, beleza. Mande logo aí. Acabou. Por favor. Eu tô usando o celular e o computador ao mesmo tempo. Eu mando no Beleza. final da aula. Certo? Isso aqui vai ajudar vocês a fazerem a prova e também já é assunto da próxima unidade. Então, fiquem atentos aí, o que eu vou passar no slide aí. Está na tela de vocês agora. Oi. Ah, pronto, apareceu. Tá. Então, vocês estão no terceiro ano. Então, basicamente, o que eu vou querer de vocês é uma síntese básica de leitura, tá? Quem escolher a minha disciplina vai ter que ter algumas... Mas isso aqui vai servir também para português, inglês, tá? São dicas de interpretação de texto, que eu acho relevante para que vocês tenham uma análise subjetiva do que fazer, tá? Então, o que eu quero falar aqui no primeiro tópico, que vocês têm algumas coisas relativas. Primeiramente, é algo que a gente estudou aí nessa unidade, foi sobre os heterossemânticos, né? Que foram os falsos cognatos, palavras que são parecidas. Temos aqui um exemplo, ó, na primeira sentença. Quando a gente fala, agarrar um pedo que se caga de pelo, certo? No caso, pedo é uma gíria para garrafa de cachaça mesmo, bebida. Ou seja, agarrar um pedo que se caga de pelo, ou seja, vou beber igual um cachorro. Beber, porque é uma expressão lá no Uruguai, que qualquer coisa que você faça mal, você é um cachorro, entendeu? Você é uma pessoa desinibida. Quando eu falo agarrar um pedo que se caga de pelo, quer dizer, eu vou beber igual um cachorro. Encher a cara. Entendeu? Se você encontra isso numa... Eu já vi uma prova de concurso que tinha isso. Agarrar um pedo que se caga em pelo. Ou seja, é beber igual um cachorro, encher a cara mesmo. Entendeu? É um falso cognato. Temos aqui a segunda sentença. A gente fala o seguinte. Ele que compreende insubusa lo siente. Aqui a gente fala de enganação, tá? Aquela pessoa que mente a todos, só que não mente a mim. Você pode enganar todos, menos a mim. Entendeu? Também é uma exemplificação, uma síntese de um país específico. Quando eu falo aquela pessoa é mentirosa, a garganta tá meio ruim. Aquela pessoa que é mentirosa, às vezes você sabe, ela mente para todo mundo, menos para mim. Geralmente eu fico observando. Tem pessoa que eu sei que ela tá mentindo, mas eu tô ali observando para ver até onde ela vai. E aqui foi o que eu botei, né, no início. Apareceu um homem peleado com saco lleno de polvo na mano para dividir a cena. Ou seja, apareceu um homem careca, né? E temos aqui a tradução, com um paletó cheio de pó nas mãos para dividir o jantar. Ok? Ou seja, são os falsos cognatos aí que a gente tem essa ideia específica. Tudo tranquilo, pessoal, até aí? Tudo sim. Prontinho. Então, o que a gente faz, temos a significação, tá? Como vocês estão no terceiro ano, a gente tem uma lista específica de textos para trabalhar. Com muitas coisas. Temos aqui, ó, eu já vou logo traduzindo. Como vamos trabalhar com muitos textos ao longo do ano, né? Lembre que lo é um artigo neutro, tá? Ou seja, a lo largo de ano, ou seja, ao longo do ano. É importante que você entenda algumas estratégias de leitura, alguns conselhos que poderão ajudar a compreender melhor um texto em espanhol.
Ou seja, como a gente tem macetes em qualquer língua, né? Em espanhol também a gente tem uns macetes para a gente que possa entender alguns processos significativos e aspectos de sintaxe, de semântica, de pragmática, certo? Para que a gente possa desenvolver um processo textual com alguma significância e que seja de forma objetiva. Tá? Temos aqui no último parágrafo, ó. Excepcionalmente, vamos apresentar textos em português para que não tenha mal entendidos, ok? Mal entendidos. Então, a gente vai identificar palavra-chave e algumas relações específicas que a gente não perca na nossa interpretação de texto, tá? Então, temos aqui alguns exemplos, ó. Veja aqui. Quando eu digo na interferência léxica sobre contextualização, o que seria? Você vai deduzir algum significado utilizando pistas contextuais. Ou seja, quando você contextualiza algo, você vai identificar as nuances daquele texto, certo? E nisso vem a capacidade de dedução, ok? A dedução e a exemplificação única de cada texto. Porque cada autor ele vai passar uma mensagem, algo único daquele texto, tá? Então, o que vocês vão poder fazer quanto a isso? Primeiro, a gente tem algumas dicas específicas, ó. Primeiro, você vai examinar o contexto. Examinou o contexto ali, mandou. Tá? Examinou aquele contexto do que o autor quer lhe passar. Já é uma função específica de uma interpretação de texto. Segundo, você vai delimitar a sentença. Delimitar a sentença é você delimitar o texto, atribuir a função principal daquele texto. O que o autor quer lhe passar para aquela resposta que a pergunta está lhe fazendo. É onde você quer chegar. Aí depois, na terceira, observe se é importante ou não para a compreensão de texto. Aí sim, você tem que entender o que o autor está passando, entendeu? O que o autor quer passar naquela mensagem, naquele texto específico. Às vezes você vai buscar alguma coisa que não lhe interessa, entendeu? Você pensa que o texto está querendo passar aquilo, mas realmente não é. Aquilo não é importante para a compreensão. Você tem que buscar algo que seja relativo. Ok, pessoal? Alguma dúvida até aí? Tudo tranquilo? Nas dicas aí? Ok. Depois eu vou mandar esses slides também para vocês aí. Então, temos aí a continuação. Outra dica. Você vai verificar se a palavra se repete no texto, com flexões ou formas derivadas. Ou seja, por exemplo, você vai pegar um verbo. Temos aí o verbo olvidar. Olvidar, esquecer, tá? Se ele vai ter alguma flexão ou alguma forma derivada. Essas são duas frases de um texto em espanhol da prova do Enem de 2014. Temos aí. Podem passar 3.000 anos, não te olvidaré. Ou seja, podem passar 3.000 anos, não te esquecerei. Lembra aí que a gente já identifica um certo exagero, né? Ou seja, a figura de linguagem hipérbole, né? Exagero. A gente já analisa isso. Temos a segunda. Dizem que o primeiro amor es inolvidable. Ou seja, dizem que o primeiro amor é inesquecível. Então a gente já tem aí, ó. Olvidaré, inolvidable. Esquecerei e inesquecível. Inesquecível vem de esquecer. Olvidar é uma flexão. Entendeu? Aí, isso é de um texto. São duas frases. Mas por duas frases eu tenho uma certa noção do que o texto quer me dizer. Ele está falando de um amor do passado que passou o tempo e ele não esqueceu ela. É o primeiro amor dessa pessoa e ele não esqueceu. Por duas linhas e por descobrir as palavras-chave, eu já sei para onde esse texto quer ir. Entendeu? Só por duas míseras linhas, entendeu? Por isso que, se você analisa um contexto, diferentemente de apenas só ler, você sabe para onde o texto vai. E é onde vem as pegadinhas do Enem, tá? E é falando nessa sentença que eu digo esse último parágrafo.
Não perca tempo buscando o significado exato da palavra. Copiar o sentido, às vezes, é suficiente para a compreensão de uma frase ou do texto. Ou seja, você está na prova do Enem, lá, exemplo, cada prova do Enem é um texto ou um mini texto. Vocês sabem disso. Você está lá analisando, mas você pega uma questão e que você quer entender o sentido completo daquele texto. Quer analisar tudo. Você quer ler muitas vezes e não entende o significado. Você quer pegar tudo. Você não está atrás do que o autor quer passar. Se você faz isso, você perde tempo. E cada minuto perdido no Enem fora do planejamento é uma complicação para você seja para que você seja mais rápido nas outras sequências, entendeu? Ou seja, você não busca o significado exato daquele texto. Você vai buscar o significado correto, amplo, o que o autor quer passar ali, entendeu? Se você buscar o sentido total do texto, E morreu. Ô, velho, é o peixe bicho. Morreu. Ele aí. O senhor tá mutado, rapaz. Você tá mutado. voltei. Aí. Eu tinha caído, não caí. O aplicativo fechou sozinho. O celular. Oxe. Ah, tá. Mas voltando de onde eu estava. Você tem que identificar o sentido correto do texto, sem ficar se prendendo. Ok? Basicamente é isso. Vamos passar aqui. Então, temos algumas dicas mais avançadas aí do que você pode fazer uma compreensão de texto. Analisa bem, ó. Primeiramente, temos a definição. Você pode analisar a palavra formalmente definida ou conter a sua explicação, certo? Ou seja, uma palavra ela vai puxar o significado de outra. Ou seja, basicamente vai ser um tipo de consequência. Então, se você já vai analisar esse tipo de causa e consequência, vai ser uma coisa mais tranquila de se analisar. Temos aqui um exemplo. El perro é um dos animais que ladra. Ou seja, o cachorro é um animal que late. Lembre que latir é batida de coração, certo? São as batidas do coração. El perro é um dos animais que ladra. Ou seja, é uma consequência do cachorro, ele latir. Tá? É basicamente dedução isso aí. E aqui temos uma especificação de um país. El plátano, fruta tropical de color amarillo, é muito comum no Brasil. Ou seja, el plátano, banana, tá? A banana, fruta tropical de cor amarela, é muito comum no Brasil. Então, quando ele está falando de uma especificidade, ele está falando que a banana é comum naquele país específico. Uma curiosidade específica, em alguns países, em forma de gíria, né, como a gente fala de dinheiro, plata também é dinheiro por gíria, entendeu? E esse significado de plata era por a banana ser muito cara em alguns países hispânicos. Aí, plata, ele tem esse significado de dinheiro, muito dinheiro. Ou seja, se você pega algumas séries espanholas, argentinas, você vai verificar que eles falam plata em sentido de dinheiro, tá? Que vem do plátano, ok? Temos aqui também as referências, né? Palavras que se referem a outras mencionadas. Temos aqui, ó. A mi hijo le encanta las mariposas por su color. Ou seja, meu filho encanta as mariposas por sua cor. Também é uma referência, tá? Temos aí 3 significações. O filho, as mariposas e a cor. A cor vai referir às mariposas, que ao mesmo tempo vai encantar o garoto. É uma consequência de coisas, certo? De referências. Ok? Alguma dúvida, pessoal, por enquanto?
Só são algumas dicas mesmo específicas para que vocês tenham ciência, tá? Temos aqui alguma importância. Primeiro, a primeira dica que você pode ter, além disso, é focar nos cognatos, que são os heterossemânticos. Toda vez que você identificar uma palavra que seja no heterossemântico, você circular, para não se perder no texto, tá? Segunda dica, você vai identificar as palavras-chave de uma frase ou parágrafo. São palavras importantes. Ou seja, se uma palavra ela vai se repetindo várias vezes, se comenta sobre isso, você vai lá e sublinha. São palavras-chave para que você tenha uma ciência onde você vai no seu texto, tá? Um texto específico. Você vai verificar a tipologia do texto através do seu layout. Ou seja, tipologia de que forma esse texto é escrito, né? Que tipo de texto? Se ele é jornalístico, se ele é uma propaganda. Por isso que muitos professores até não comentam sobre que se você tiver alguma dúvida, você verifique de onde aquele texto foi tirado, a referência daquele texto. Porque se você tem uma certa referência de onde aquele texto foi tirado, você tem algumas informações específicas que você não se perde, tá? Por exemplo, tem uma vez que eu botei um texto do site Marca, um site de propaganda do futebol da Espanha, um texto sobre o time do Barcelona, por exemplo. Você sabe que aquele é um texto jornalístico, entendeu? Você sempre vai identificar o tipo de texto. Por você identificando esse tipo de texto, você vai ter uma consequência melhor de como disseminar essas informações, disseminar esse texto, entender, analisar, compreender e assim você marcar a resposta correta. Viscabaça, os caras. Basta tá mal das pernas mesmo. Basta tá mal das pernas. Falei não, outro pro assunto é melhor. Não vai enfrentar o Flamengo no final do ano. É uma pena. É, porque o Flamengo Vamos não vai lá. nem chegar lá. Chega. Se não tiver Libertadores, joga como representante. Lembre disso. Então, continuando. Temos aqui a última dica. Observar as dicas tipográficas. Negrito, aspas, parênteses e maiúsculas. Uma palavra em negrito você já sabe em um texto. Quer destacar algo. No Enem, principalmente. Você pegou um texto em espanhol, está em negrito, é destaque. Totalmente. Uma questão do Enem que eu tenha visto, que esteja em negrito, seja em espanhol ou em inglês, que não seja um destaque daquele texto. Uma palavra-chave. Aspas. Aspas pode significar uma citação de outro autor naquele texto, ou uma citação indireta. Citação indireta é quando você pega uma ideia de outro autor e você escreve com suas palavras. Entendeu? Não é plágio, é uma citação indireta. Mas você coloca em aspas, né? Porque é uma citação indireta. Porque vai estar lá, conforme, por exemplo, conforme Sadio, 1996, as relações, barará, barará, barará. Isso é uma citação indireta, porque o autor está especificando a sua ideia com a ideia de outro autor. Quando vocês entrarem na faculdade, vocês vão ver isso aí mais do que nunca. Quem fizer faculdade, vocês vão lembrar dessas palavras que eu estou dizendo a vocês agora. O professor Anderson falou que eu ia fazer muita citação direta e indireta. Estou sofrendo. E é isso mesmo. Vocês vão verificar isso aí de acordo com o tempo. Ok? Temos mais algumas dicas aí relevantes. Porque quando você está analisando, nosso cérebro tende a nos induzir a algo. Seja ele certo, seja ele errado. Na nossa vida é assim, porque num texto não seria, né? Você levanta hipóteses a respeito do conteúdo, a partir do título e subtítulo. Ou seja, às vezes o título, ele fala sobre um aspecto político. Eu lembro de um texto do Enem, que eu fiz em 2015, que ele falava, era bem assim, a política no século XXI. Esse era o nome do título, a política no século XXI. Estava lá. História.
Quando você botava política no século XXI, o nome do título era esse. Mas quando você lia o texto, ele falava sobre maias e astecas. O que tinha a ver? Nada. Entendeu? Às vezes você pega um título e se você se basear pelo título, às vezes você se perde. Fica só no título. Entendeu? Porque às vezes o título não tem, o conteúdo não vai ter nada a ver com o que o título está comunicando. Isso aqui é uma pegadinha do Enem, entendeu? Por isso que toda atenção é necessária. Toda atenção é necessária. Então, temos aqui a segunda, que é muitas palavras e expressões, bem como a sintaxe e a situação gráfica, gramática, apresentam diferenças entre português e espanhol. Ou seja, como eu disse a vocês no início da aula, toda língua tem sua particularidade, a sua análise, a sua nuance, o seu desenvolvimento progressivo. Tá? Quando você pega um texto, ele vai ter uma marca daquele autor. Se você induzir que você está atento no que a língua está querendo informar, você quer subestimar a língua espanhola, comparando ela só porque tem algumas coisas parecidas com o português, você pode acabar perdendo a sua questão. O seu desenvolvimento relativo quanto a isso. Tá? O seu desenvolvimento. E o seu padrão de entendimento quando aquela questão está lhe cobrando. Entendeu? Por isso que você não deve subestimar a língua espanhola e a língua portuguesa e fazer esses comparativos desnecessários. Cada língua com sua nuance, cada língua com o seu processo gramatical, com o seu processo de sintaxe, com o seu processo pragmático e dinâmico. Ok? Então, não devemos fazer comparações de língua. Se está cobrando em espanhol, você foca no espanhol. Não bote o português na sua cabeça, porque você vai acabar perdendo aquela questão. Ok? Temos aqui também. Localize informações como datas, citação bibliográficas, símbolos, marcas gráficas, etc. Como eu falei. No Enem, principalmente, você não vai encontrar somente texto. Em muitas questões. Você vai encontrar aquelas datas lá, aquelas marcas gráficas, aquelas imagens acompanhadas do texto, texto 1, texto 2, e aquilo ali ele dificulta você, porque você tem que fazer um processo intertextual, um processo de análise aqui, daquela sentença ali. Então, cada coisinha minuciosa desse texto você tem que analisar. Senão, novamente eu falo, você acaba perdendo aquela questão lá. Ok? E por último, criar o hábito de leitura materna. Ou seja, criar o hábito de leitura da sua própria língua, né? Língua materna, a língua que nasce com você. Porque assim você vai ter um desenvolvimento progressivo, né? Assim, adquirimos conhecimentos prévios e nos mantemos bem informados, especialmente sobre temas da atualidade. Certo? O que eu quero dizer é que você tem que manter atualizado no mundo. E ter uma certa leitura quanto a isso. Porque você fazer o Enem sem saber do mundo é como você ser um cego no meio de um tiroteio. Você não vai para lugar nenhum. Se você não sabe das coisas que acontecem no mundo, você é um cara que está perdido no Enem. Você pode ter estudado pra caramba, mas se você não sabe dos temas atuais, você está perdido. Entendeu? Você não tem condição de organizar ideias. E muitos temas do Enem, às vezes você nem tem estudado aquele assunto, mas você saber do tema atual, você vai acertar. Claro que você tem que estudar. Por exemplo, você não está, não. Vocês têm que estudar, mas tem questões que apenas seu conhecimento atual sobre o mundo lhe deduz aquela resposta e você acerta. Porque você está antenado das coisas do mundo. Não estou dizendo para você assistir TV. Assistir em TV? Eu não assisto TV, poxa. Não gosto de TV. TV já me encheu o saco. Entendeu? Eu só assisti a TV para assistir meu time de coração, mas nem preciso dela mais agora. Mas agora, o que eu quero falar é que eu vejo revistas, eu leio artigos, e eu sei das coisas no mundo. A era da informação chegou.
A era da informação está aí disponível, tem tutorial de tudo, tutorial, gente que cozinha. Pô, eu cozinho com receitas de internet. Quando eu não sei de uma receita, eu olho na internet e faço. Entendeu? A pessoa tem que ter o dom para aquilo, mas se você treina, você consegue. A era da informação hoje nos possibilita fazer tudo. A era da informação traz isso. Esse processo que desenvolve o seu processo cognitivo, o seu processo mental, traz habilidades e traz conhecimento. Por isso que a era da informação chegou. A era da informação está aí para isso, para nos desenvolverem como seres humanos e quando chegar no Enem, vocês terem um processo mental, um processo de desenvolvimento, um processo relativo e como vocês podem se comunicar com esse processo, ok? Tá tranquilo aí, pessoal? Tudo de boa? É bem tranquilo aí todo esse desenvolvimento, tá? Então, o que eu quero dizer é sobre o resumo agora, tá? Depois que você tem todas essas dicas de análise, você tem 3 processos úteis que podem lhe ajudar. 3 caminhos, puros e básicos. Um resumão de tudo. Aí, ó. 3 chaves muito úteis que podem ser usados para extrairmos informações essenciais contidas em textos de línguas estrangeiras. São elas, primeiro, palavras repetidas. Ou seja, você analisou um texto, seja em português, seja em inglês, seja em espanhol. Tá lá. Você está olhando o texto. Pô, tem palavra repetida demais, cara. Palavra, já sei. Palavra repetida. O contexto tá batendo. Aí é uma palavra-chave. Eu pego aí, dou uma circulada ou uma sublinhada. Entendeu? No meio tá sublinhada aqui e já era. Entendeu? Já sei que ali é uma palavra-chave. Ou seja, já é um caminho para minha interpretação textual. Tá? E como eu falei, dicas tipográficas, ou seja, tipos de texto. Temos aí palavras em negrito, itálico ou sublinhadas. Já sabe, encontrou palavras nessas 3 categorias, tá? Ela vai ter um certo destaque no texto. Não tem erro. Palavras em negrito, sublinhadas ou formato itálico, né? Letra itálica, já sabe. Vai ter algum destaque naquele texto. Cabe a você descobrir qual é o seu processo intertextual, cognitivo e de desenvolvimento textual. Certo? Palavra entre parênteses ou aspas. Aí, temos algumas ideias. Ó, uma palavra em parêntese, ele vai distinguir algo secundário de alguma ideia principal que já esteja. Tá? Ou algo à parte. Quando a gente abre em parênteses, é basicamente isso aí. Principalmente na língua portuguesa, viu? Preste atenção nisso. E aspas. Aspas, como eu falei, pode ser uma citação totalmente direta de outro autor, ou um pensamento, né? Também em aspas, ou uma citação indireta, que, como eu falei, o autor escreveu em outras palavras ideias de outro autor. A gente abre aspas para isso. Números, numerologia, gráficos em geografia, que também são interpretativos, gráficos também, caráter populacional, né, que você pode encontrar a população da Espanha, tem textos de Enem que falam sobre isso, caráter de população, numerologia é algo muito importante também nas questões, porque isso tem a ver com dados, tem a ver com dedução e raciocínio lógico, isso tudo também tem a ver com interpretação de texto, então todo cuidado reforçado é necessário. Tá? Temos também os títulos e subtítulos, que também são a primeira impressão que você tem do texto, mas também, como eu falei, você tem que ler o texto para saber se o título faz jus àquele que está lá disponível e a quantidade de parágrafos específicos que aquele texto pode conter. Tá? E a terceira e última dica é você verificar os falsos cognatos, né? Para não confundir aí. Certo? Então, pessoal, o que temos para vocês no momento é isso, certo? São algumas dicas que eu passei sobre interpretação textual. Tá? Como vocês têm avaliação hoje, eu não vou tomar um tempo de vocês para vocês não se confundirem com o verbo que seria o nosso próximo assunto, tá? Então,
Eu dei essas dicas já, aqui também da próxima unidade já. Eu vou fazer aqui a chamada aqui rapidinho de quem está presente aqui. Tirando o print. Tá? Vocês têm alguma dúvida relativa sobre o assunto, a prova, alguma coisa assim? Alguma dúvida? É pra entregar a prova até que horas mesmo? 22 horas. Certo? Eu vou postar ela agora. Ok? Ei, é pra Pode escrever ser o agora. nome aqui da chamada. Não, você tá com seu nome real aí. Era só para escrever seu nome se tivesse um nome falso. Fala. Aqui eu já tirei print. Entendeu? Nome falso, beleza, pô. Tem gente que O da bota. Denise Juliana Nome o da Denise artístico, Juliana nome Gonçalves. artístico. O da Denise Juliana Tem- Gonçalves. Tem gente que bota cuca, sei lá o que. Não vou falar, não vou repetir, né? O nome de Gabriel Bonfim é. Tem gente O nome que de bota Gabriel cuca. Bonfim é Nunca mais eu Morro botei o Estupendo. nomezinho. Mas Ninguém te escutou, Adelino. Ninguém te escutou. Tem gente que bota cuca, bota cimas. eu chego. Entendeu? Né? Ele tá em direta. Essa daí é sem Aí. como. Então, pessoal, boa avaliação a todos, viu? Qualquer coisa chama no zap aí. Certo? Peraí, Vou estar postando agora. e a prova? Cadê? Vou postar agora no Classroom. Ah, Beleza? Beleza. Qualquer coisa é só chamar, viu? Valeu. Boa avaliação a todos. Valeu. Roshima Kikizami. Vou xingar aqui, bicho burro.